Bem-vindos ao Euronews Noite. O relógio não para, faltam supostamente 8 dias para o Brexit acontecer. O vice-presidente da Comissão Europeia diz que a saída sem acordo é altamente provável e que está tudo preparado para esse cenário. A corrida presidencial ucraniana passou para todo um outro nível. Zelensky e Poroshenko vão enfrentar-se num estádio com capacidade para 70 mil pessoas. Mergulhar de quase 30 metros de altura não está ao alcance de qualquer um, até quando as coisas não correm pelo melhor. Governo e oposição britânicos encetaram uma nova corrida contra o tempo para evitar uma saída da União Europeia sem um acordo. Entretanto, a Câmara dos Lordes tenta forçar o alargamento dos prazos previstos no famoso artigo 50. O impasse relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia continua a paralisar o governo britânico. Representantes do governo e da oposição reuniram-se pelo segundo dia consecutivo para encontrarem um consenso, quando falta pouco mais de uma semana para a saída do bloco, prevista para 12 de abril. Na quarta-feira, os deputados britânicos aprovaram uma lei com uma margem de apenas um voto, a qual retira à primeira-ministra o poder de chegar a um acordo com os líderes europeus no dia 10 de abril, sem os deputados acordarem antes numa nova data de saída. Esta quinta-feira, a Câmara dos Lordes debateu também legislação de emergência, a fim de forçar o governo a pedir uma nova extensão ao artigo 50, a fim de evitar a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo. O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira a isenção de vistos para os britânicos na eventualidade de um Brexit sem entendimento. Um cenário que a própria Comissão Europeia admite ser cada vez mais provável. A uma semana da saída do Reino Unido, a União Europeia garante que a maioria dos portos tem os planos de contingência adiantados para o aumento dos controlos alfandegários. O vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, diz que os preparativos para o cenário de uma eventual saída britânica desordenada há muito que estão em marcha, um cenário que, admite, é cada vez mais provável. Na sequência dos últimos desenvolvimentos, é altamente provável que tenhamos um cenário de saída sem acordo. Que não haja dúvidas de que um cenário sem acordo seria extremamente caro e perturbador. As consequências económicas teriam um impacto significativo no Reino Unido e em menor escala na União Europeia. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, saudou esta quinta-feira as reuniões entre a primeira-ministra britânica e o líder da oposição para tentarem chegar a um entendimento sobre o Brexit. Barnier lembra que, mesmo depois da saída, é preciso haver uma relação entre Londres e a União Europeia. Precisamos desta parceria para o comércio, aviação, transporte, para a cooperação entre universidades, para o Erasmus, para os jovens. Precisamos para a cooperação judicial e policial, mas o pré-requisito é ter um acordo sobre o passado, sobre o divórcio, sobre a separação pedida pelo Reino Unido. Então, agora, para evitar essa opção de não acordo, precisamos de um entendimento, um voto positivo na Câmara dos Comuns. E já a pensar numa saída sem acordo, o Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira a isenção de visa para os britânicos após o Brexit. Uma votação esmagadora de 502 votos a favor e 81 contra, que permite aos britânicos continuarem a circular livremente pelo espaço Schengen com um visa turístico de 90 dias. Numa outra dimensão ainda, com ou sem Brexit, o Reino Unido deverá permanecer no Conselho da Europa, afirma o recém-eleito presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem um novo presidente. Trata-se do grego Linus Alexandros Sicilianos, que tomará posse a 5 de maio. Fomos ouvi-lo sobre a forma como o Brexit poderá influenciar a presença do Reino Unido neste órgão.
Eu não acho que o Brexit vá afetar de forma nenhuma o Reino Unido, que permanece na Convenção e no Conselho da Europa. As mensagens que nós temos é que o Reino Unido não quer romper os laços com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Reino Unido foi um dos principais impulsionadores do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no Conselho da Europa, mas o país não tem um grande historial de condenações neste tribunal. Eu gostaria de acrescentar aqui que as condenações contra o Reino Unido são extremamente poucas nos últimos anos. Elas representam algo em torno de 0% dos casos que chegam aqui. Uma quantidade enorme de casos é rejeitada como inaceitável por um ou por outro motivo. Noutros, há a conclusão de que não há violação e em muito poucos vemos uma violação. O Reino Unido tem um sistema legal que garante um nível muito bom de proteção dos direitos humanos que vem da Convenção para o Estado Legal Nacional. Os dois candidatos à presidência da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e Petro Poroshenko, vão fazer um frente a frente esta sexta-feira na Arena Olímpica de Kiev. Sobe-se o tom da competição na segunda volta das presidenciais ucranianas, marcadas para 21 de abril. O principal candidato à presidência da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, colocou um vídeo nas redes sociais no qual apela a um debate num estádio com o presidente em exercício, Petro Poroshenko. Servindo-se igualmente das redes sociais, Poroshenko respondeu aceitando o desafio. Está assim dado o tiro de partida para a segunda volta das eleições presidenciais que terão lugar na Ucrânia a 21 de abril. Muitos eleitores, contudo, desconhecem as propostas políticas de Volodymyr Zelensky, um ator de comédia que poderá tornar-se no futuro presidente da Ucrânia. Até ao momento tem sido reservado quanto às suas posições políticas. Ele prefere ouvir os desejos dos eleitores em vez de dizer-lhes aquilo que pensa. Conduziu uma campanha anticorrupção e também contra o presidente em exercício. Disse-nos aquilo que não gosta, mas até agora os eleitores ucranianos não conhecem aquilo que ele pensa verdadeiramente. O presidente em exercício, Petro Poroshenko, terminou a primeira volta com 15,9% das preferências. Poroshenko descreveu o resultado como uma dura lição. Segundo o sistema político ucraniano, descrito como semipresidencial, o presidente tem poderes significativos nas áreas de segurança, defesa e política externa. 17 anos após o final da guerra em Angola, as minas terrestres continuam a ser um problema bem real. O horizonte da erradicação total situa-se em 2025 e há duas províncias que se preparam para declarar vitória nesse combate. Minas e artefactos explosivos em breve poderão ser uma miragem em duas províncias angolanas, Huambo e Malange. O chefe de intercâmbio e cooperação da Comissão de Desminagem angolana espera poder anunciar a notícia dentro de 3 meses, quando ficar oficializado o consenso entre os operadores. E para o CNIDA, já não existem zonas de minas conhecidas nestas províncias. Em breve iremos declarar a província livre de áreas conhecidas, áreas minadas conhecidas, assim como o Huambo também. E nós pensamos que talvez daqui a máximo mais 3 meses esse trabalho tenha o seu término. Uma notícia positiva no Dia Internacional de Consciencialização do Perigo das Minas Terrestres e também no Dia da Paz, que o país celebra os 17 anos do final da guerra. Mas há sombras. Nos últimos tempos a torneira do financiamento quase se fechou e houve mesmo algumas operadoras que estiveram ao ponto de deixar o país. Nós continuamos a trabalhar, continuamos a fazer alguma desminagem, mas já a nível muito baixo em relação aos anos anteriores. Em causa está também o objetivo de libertar Angola das minas até 2025. Se nós quisermos cumprir com este desiderato, nós teremos de ter cerca a volta de 300 milhões de dólares para podermos limpar estas áreas que foram mencionadas aqui. São 1.220 áreas.
Para além das vítimas, que se estima serem entre 60 e 90 mil, e que algumas ONGs, como a MAG International, afirmam ainda existir incidentes todas as semanas, os artefactos explosivos impedem o desenvolvimento da economia e da tão falada diversificação. Quem está no terreno conta como é o cenário de desminagem em Angola. É uma história de um conflito muito complexo. Foi uma guerra que durou 27 anos, em que lutaram várias fações. Existem artefactos muito diversos. Encontramos minas de mais de 24 países. São vários mecanismos diferentes aqueles que encontramos. Angola pode ser um dos cenários mais difíceis para se trabalhar em desminagem. Envolvidos 17 anos, são já inúmeras as gerações de angolanos que não conhecem a realidade da guerra. No entanto, as minas terrestres são uma cicatriz viva de um país que deseja, que sonha oferecer um futuro melhor aos seus filhos. Resta saber se o objetivo de 2025 para erradicar as minas terrestres vai ser cumprido. Michel Santos, Euronews, Angola. Capitão América, Homem de Ferro, Thor é apenas uma parte da panóplia de personagens que compõem a saga Vingadores, pois o último capítulo desta série chega aos cinemas no final do mês de abril, mas a venda de bilhetes já supera todas as expectativas. Ainda não chegou ao grande ecrã e já bate recordes. As pré-vendas de bilhetes para o mais recente capítulo das aventuras dos Vingadores da Marvel ultrapassaram os números registados pelos dois últimos filmes da Guerra das Estrelas, com alguns bilhetes para a estreia nos Estados Unidos a atingirem os $500. Avengers Endgame é considerado em sondagens realizadas por sites especializados como o filme mais aguardado de 2019 e chegará aos cinemas por todo o mundo a 24 e 25 de abril. É já na próxima semana que arranca o Campeonato do Mundo de Saltos para a Água. São acrobacias que facilmente impressionam o comum dos mortais, mesmo quando as coisas não correm assim tão bem. Saliente-se que ninguém se magoou realmente nas cenas que vamos ver. O cenário é perfeito, mas o salto, nem por isso. Este mergulho do francês Laurent Fischer em La Rochelle não teve consequências de maior, mas é algo que já aconteceu a todos estes atletas e por isso todos percebem bem quando as coisas correm mal. A nova época de saltos para a água a 27 metros de altura começa a 13 de abril nas Filipinas e vai passar pelos Açores a 22 de junho. Antes do arranque da temporada, recordamos aqui alguns dos saltos mais dolorosos do ano passado. O Euronews Noite fica por aqui. Não deixe de acompanhar-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.